E aí pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito spacing, mas antes de me aprofundar, peço que se inscrevam no canal e se gostarem deixe o like e o comentário aqui nesse vídeo para a gente seguir produzindo conteúdo de futebol americano em português e desenvolvendo o esporte aqui no Brasil. Bom, vamos lá. O conceito space ele é um dos mais utilizados na atualidade. Ele tem uma ampla variação, pois ele se adapta às diversas formações, pacotes e filosofias de jogo. Além disso, por ser baseado em rotas curtas, é importante para aliviar a pressão da OL, visto que o quarterback vai se livrar rapidamente da bola. Ele também é bastante utilizado para queimar situações de blitz. Enfim, a sua aplicabilidade ela é muito grande, por isso que ele é bastante difundido. O conceito space ele tem por objetivo estressar a defesa de forma horizontal. Então nós vamos colocar várias ameaças nas zonas intermediárias a fim de buscar espaço entre os defensores que jogam em zona nesse setor. Como o nosso foco é estressar o campo de forma horizontal, nós criaremos 3 pontos de ataque nas zonas intermediárias, que são a hook, a curl e a out ou flat. Tá? Claro, o objetivo do conceito é buscar um espaço entre os defensores numa cobertura por zona que a defesa utilizar. Então, os recebedores eles têm a função de encontrar esses buracos e se colocarem em posição para ter uma janela de passe. Vamos ver alguns exemplos de como a gente pode desenhar o nosso conceito spacing. Uma das formas mais comuns que nós observamos é quando nós combinamos duas rotas spot com uma rota out, fazendo com que elas se cruzem no campo. Aqui nesse exemplo, então, a gente vê que o wide receiver 3 acha um espaço na hook, o número 1 na curl e o número 2 corta para fora atacando a out. Mas a gente poderia inverter isso, a gente poderia mandar o 3 indo para out e o 2 indo para outro espaço. Tá? A gente poderia fazer essa inversão sem problema algum, e a gente atenderia nossos pontos de ataque dentro do conceito space. Tá? Fazendo esse cruzamento, a gente ainda pode criar uma situação de estresse maior para a defesa e aí, consequentemente, ter uma janela de passe ainda maior. Mas o conceito space ele nos permite rodar de várias formas, como, por exemplo, em uma situação onde os recebedores não se cruzem, como nesse desenho aqui, onde o 1, o 2 e o 3 atacam as zonas out, curl e hook, respectivamente. Nesse caso, as rotas mudam, mas os pontos de ataque seguem os mesmos. Ou seja, o estresse horizontal ele segue acontecendo e o conceito segue sendo aplicado. Ainda, nós podemos executar ele de uma formação com apenas 2 recebedores do mesmo lado, como aqui nesse exemplo, onde nós vemos o running back entrando na contagem e buscando um dos 3 pontos de ataque. Isso mostra a versatilidade do conceito que a gente consegue aplicar ele utilizando até mesmo um running back na nossa contagem de rotas. Variando ainda mais as opções, em uma formação recheada de jogadores no box, como nesse caso aqui, com 2 tight ends, o conceito spacing ele também pode ser facilmente desenhado e os pontos de ataque respeitados. Então, isso mostra, mais uma vez, a versatilidade e como ele é adaptável para o alinhamento do ataque, para o pacote que o ataque está utilizando. Isso traz uma efetividade bastante grande para o nosso conceito spacing. Agora vamos ver alguns exemplos de campo de jogo e observar as leituras dentro do conceito. Nesse primeiro exemplo, a gente vai observar o conceito sendo utilizado pelo ataque do Seattle Seahawks, com 3 recebedores do mesmo lado, contra uma defesa dos Rams em cover 3. Vejam como as rotas se desenvolvem aqui, e como o Russell Wilson faz a leitura e consegue um passe na rota curl, conseguindo first down e um ganho bem grande de jardas aqui para o ataque do Seattle. Por que isso acontece? Bom, vejam que Seattle então vai mandar a rota do wide receiver número 3 em direção a hook, a rota do wide receiver número 2 em direção a flat e a rota do wide receiver número 1 em direção a curl. Então é aquela primeira situação onde a gente vai ver 2 rotas se cruzando. Nesse caso, a defesa está utilizando uma cover 3. Então, esse jogador aqui vai ser o responsável pela curl flat e esse jogador aqui vai ser o responsável pela hook curl. Com a combinação de rotas sendo montada dessa forma, a gente vai ver que a rota hook ela chama a atenção desse defensor, do defensor que é o responsável pela hook curl. A rota em direção a flat chama a atenção do curl flat defender. Então esses 2 defensores eles abrem
a gente vai ver o corner indo para o defensive back aqui, o nickel, tá? Nickel corner indo para fora, tá? E esse outro jogador vindo para dentro. Quando esses dois jogadores aumentam o seu espaçamento, tá? O DK, que vai realizar essa rota na curl, ele consegue uma janela muito grande. E essa que é a grande virtude do conceito space, tá? Ela estica horizontalmente esses jogadores, tá? E algum deles vai ter uma janela de passe. Aí o quarterback identifica isso e coloca a bola. Vejam mais uma vez, né? Como esses dois defensores se abrem no campo, tá? Vejam como o nickel corner vai lá para fora e o hook curl vem aqui para dentro. Tá? E aí o DK tem uma janela muito grande, né? Vejam que tem um espaço considerável aqui, o Russell Wilson identifica, coloca a bola, e aí é um first down bem fácil para o ataque do Seattle Seahawks, beleza? Esse outro exemplo, agora a gente vai observar o ataque dos Colts contra a defesa, também em cover 3, só que agora de Cleveland, tá? Então o que os Colts montam nessa jogada aqui? Vejam, como nessa situação, aqui no Price Snap a gente já está vendo, o Philip Rivers já chamou um motion, tá? Então o número 2 aqui na parte direita do ataque vai cruzar o campo, tá? Vai lá em direção à esquerda. Então esse cara aqui não vai estar na nossa contagem do conceito e a gente vai ver ele sendo rodado de uma forma um pouquinho diferente, tá? Observem como as rotas se desenvolvem. Agora a gente usa o running back e uma rota do outro lado, tá? Para atender o nosso conceito spacing, tá? Então vejam só, se a gente observar aqui, tá? Acontece o motion, certo? E aí as rotas do conceito vão se desenvolver. Nós vamos observar o tight end, tá? Do lado esquerdo do ataque, sendo o cara que vai atacar a hook. O wide receiver número 1 aqui da direita vai ser o cara que vai atacar a curl. E o running back vai ser o cara que vai atacar a flat. Se a gente olhar para a defesa, então esse nickel corner aqui, ele é o responsável pela curl flat. E esse linebacker é o responsável pela hook curl. Então a nossa ideia, né, é espaçar esses dois jogadores e encontrar uma dessas três rotas, né, a que tiver um espaço maior, e o Philip Rivers conectar o passe. Vejam que no momento do motion, tá, o defensor, né, eles vão um pouquinho para dentro, eles se direcionam para o lado onde está acontecendo o motion, tá, e aí sai o snap e acontece o conceito. Vejam como o tight end ele vem para a hook, tá, e o simples fato de ter um motion, né, já faz com que o linebacker, que é o responsável pela zona hook curl, vá para dentro do campo. Já afasta ele um pouquinho, né, aqui do lado da ameaça, onde tem uma rota na curl, certo? Nesse caso aqui, né, fica uma leitura praticamente fácil, né, para o Philip Rivers. Ele olha para o curl flat defender. Se ele for em direção ao running back, é bola na curl. Se ele ficar na curl, é bola no running back. Nesse caso aqui, nesse ponto, a gente já vê, né, que o defensor está indo em direção ao running back. Né, vejam como ele vai direto no running back. E aí a rota curl também tem um espaço. Né, o Philip Rivers identifica isso, conecta o passe, né, e um bom ganho de jardas aqui para o ataque dos Colts. Então, essa também é uma das formas que a gente pode rodar o conceito Space. Isso mostra, então, o dinamismo desse conceito, como a gente consegue rodar ele das mais diversas formas e sempre tendo uma boa eficiência. Beleza?